pudesse, a gente colocaria o escritório na mochila e ia embora para casa e ia montar um escritório em casa. Mas isso não é viável e não é possível. Então, muitas pessoas tiveram que se adaptar, né? Quem viu a foto da Jana no stories dela hoje era de cortar o pescoço, a postura dela trabalhando. E eu sei que é verdade, tá? É isso mesmo, é assim que eu faço. Eu começo a Dá uma atender, sacada. eu começo a atender com uma boa intenção, né? Vou fazer as fotos online, aí eu começo, ó, super bem intencionada, né? Assim, ó, super bem intencionada. Exatamente, Aí eu começo. gente. Aí eu não escuto bem nós fonoaudiólogos, os fonoaudiólogos que estão aí, a gente acaba não escutando bem, aí a gente começa a fazer isso para ouvir melhor. Aí a perna vai Vamos ficando cansada, falar. aí a gente faz isso. A gente faz isso na frente do computador. A gente vai fazendo isso. E aí a gente começa. E no final a gente está desse jeito, que foi aquela foto que eu postei. Porque a gente não tem Isso mais é onde verdade, tá, colocar gente? a perna. Né? A gente não tem mais onde E essa colocar a perna. A gente não tem mais onde o que fazer mesmo. Exatamente. E essa postura é real, tá, gente? Porque na semana passada a gente discutiu sobre isso, inclusive, né? E é real que ela fica assim. E eu me peguei ficando assim outro dia também, porque eu não tinha lugar para colocar o pé. E o maior problema que eu vejo hoje com as pessoas que estão trabalhando em home office chama notebook. Por quê? O notebook é um aparelho muito pequeno que foi feito para você trabalhar em uns lugares e sair, não ficar fixo no lugar. Para ficar fixo num lugar, é só você ter um computador grande, um desktop normal. Só que as pessoas estão colocando o notebook para trabalhar em casa em cima da mesa da sala. E aí a mesa da sala é um pouco mais alta, a cadeira da sala não é confortável. Você não, ou então você arruma um cantinho na sua casa que toda hora passa uma pessoa e te tira a concentração. Você não tem uma iluminação legal. E aí você começa a ficar com a postura igual essa que a Jana mostrou, com a cabeça para frente, ou porque você não enxerga bem, ou porque o notebook é muito baixo. O notebook da Jana, por exemplo, ele é muito pequenininho. Para ela viajar é maravilhoso. Agora, trabalhar com ele, olha ali, como é que você trabalha com ele 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Você vai trabalhar com a cabeça para frente. É como ela trabalha. E pelo visto, você não comprou o negocinho que eu te pedi, né? Não. Mas eu trouxe uma coisa para a gente adaptar para você falar. Você falou que eu tinha que levantar o notebook. É isso aqui que eu tenho que fazer? E colocar um teclado, né? Você não usa teclado. Eu não uso teclado. Então melhora. Então, Porque a gente tem que criar, gente. Ó, o Fabrício colocou aí que ele vai pro sofá. Isso rola demais. O povo vai pro sofá, vai pra cama, vai pro chão, deita de lado, vira assim de lado e põe o notebook, falta colocar ele na cabeça. E isso rola real, gente. Ó, pra você, ele ainda tá baixo pra você, né? O ideal, vou falar assim, bem geral, tá, gente? Só pra vocês entenderem, pra gente poder falar de mais coisas. A altura da tela tem que estar mais ou menos na altura dos olhos, ou seja, o da Jana tá baixo ainda. Ela teria que colocar mais alto. No caso, você acoplar um teclado extra, existe um aparelho, seria mais ou menos tipo aqui. isso. Mais baixo, um tiquinho só. Aí já estaria legal para ela trabalhar. Só que olha a altura que o teclado ficaria. Muito Inviável alto. para trabalhar com esse teclado. Então, o ideal, por ser mais barato, você comprar um outro teclado, colocar na frente um outro mouse e mandar brasa. Mouse. Tá? Tá. E com relação à cadeira? Porque a gente cadeira vai nas costas e tudo. Isso. A cadeira, o ideal é que você apoie totalmente as costas na cadeira. A cadeira você tem que apoiar a parte posterior da coxa da coxa nela toda. Acho que eu tô meio gaga hoje. Isso. E você apoia também as costas. Essa cadeira sua, ela inclina muito para trás. Né? O ideal é que você tivesse mais ou menos nessa posição com o apoio nas costas. Uhum. E o que mais que eu tinha que fazer durante o dia? Bom, algumas pessoas... teve uma pessoa que me perguntou, mandou uma pergunta hoje no meu Instagram, o Flávio, eu não sei se ele tá aí, Flávio Augusto. Ele me perguntou
Deixa eu só lembrar a pergunta dele aqui, que eu vou ler, porque eu já faço um link com isso aí também. Nesse momento que estamos mais desleixados, alguém se identifica? Um corretor postural pode ser bom? Flávio, e para quem também... Já parecendo que é uma mochila, né? Existe, já vi até em revistinha que você compra coisa com revendedora, tipo um sutiã que você põe e ele puxa os seus ombros para trás. Bom, vou falar duas coisas em relação a isso. A primeira coisa é que ele pode ser bom, mas ele pode ser péssimo, tá? Por que ele pode ser bom? Se a pessoa não tiver uma sustentação muscular por algum problema, por exemplo, de um idoso, por exemplo, uma pessoa que sofreu algum tipo de lesão na coluna, ou está se recuperando de uma lesão, ou por algum motivo não consegue sustentar o seu corpo, por exemplo, uma lesão neurológica, a pessoa não tem sustentação muscular. Então aquilo ali, ele ajuda o músculo a segurar a sua postura para você não despencar ou até mesmo piorar a lesão. Fazer reforço muscular, amigo, ela precisa fazer alguma coisa por mim até meus musclinhos aparecer. Então, o colete, ele pode ser bom se você tiver com uma dor muito incapacitante. Então, ele pode ser bom e você realmente não consegue fazer um trabalho de reabilitação hoje. Porém, a gente tem que pensar que hoje a gente já consegue atender online. Então, é possível se fazer algum tipo de trabalho muscular, mesmo que seja online. Outra coisa são as pausas. Não tem jeito. Quem está trabalhando em casa, eu vejo muitas pessoas que estão trabalhando em casa me falando assim, eu estou trabalhando muito mais do que o que eu trabalho no escritório. Então, você tem que criar uma certa disciplina de parar de uma em uma hora, levantar, fazer uma caminhada. Gente, o povo tá colocando café, água, biscoito, tudo perto da gente. E aí segura o xixi, segura o cocô o dia inteiro, porque não pode levantar. E aí o corpo vai ficar detonado mesmo. Então tem que fazer pausa, tem que levantar. Uma dica que eu dou, coloca o despertador. Né? Impressionante como é que isso faz diferença. Eu não tinha noção o quanto que porque eu atendo no meu consultório um paciente atrás do outro também. Mas eu não tinha noção que essa coisa de acabar com o paciente, levá-lo na recepção, pegar o outro paciente, é uma faz toda a diferença. Boba, né? Que eu levanto, vou lá, converso com a secretária, volto tomar água, volto. Que a gente não faz. E você ainda atende, levanta, né? Na hora de atender, vai lá, levanta, faz alguma coisa. E quem trabalha no escritório, sempre alguém vai lá na outra sala e chama, você vai resolver uma coisa na outra sala. E a gente não dá importância para isso. Então, pausas, e durante essas pausas, gente, vai no banheiro, bebe água, faz um agachamento, faz um exercício de panturrilha para te ajudar na parte circulatória. Enfim, faça 1000 exercícios. Você tem 1000 exercícios para você fazer em 2 minutos, 1 minuto que seja. Isso é uma coisa tão séria que a gente não faz essa correlação. Eu comecei a perceber que eu estava ficando com a voz mais cansada, porque é uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas lives, assim, que as pessoas começaram a falar mais alto. Porque a gente não tem a pessoa na nossa frente, a gente não tem essa percepção do outro, né? Exatamente. Da proximidade do outro. Então a gente começa a gritar, e às vezes a internet não está com um som tão bom, né? Às vezes você não está escutando, você está escutando o outro, mas não está escutando sua própria voz, e etc. Aí você Exatamente. acaba mais alto. Isso já causa um abuso vocal. E essa postura, isso aqui, ó. Com a cabeça para frente. Até foi uma das perguntas, essa postura de protrusão da cabeça. Você acaba forçando muito a sua prega vocal. Reparem que todas as vezes que os cantores, às vezes, não conseguem fazer notas agudas, até eu falo que eles pedem ajuda para os primos, que são esses músculos aqui, que eles fazem isso, eles acabam forçando. Existe uma contração muito grande da musculatura extrínseca e intrínseca em cima da prega vocal. Então, isso vai te deixar com a voz mais cansada. Sem contar toda a questão respiratória que vai alterar a voz também. Né? Você não consegue fazer o mesmo apoio respiratório nem nada. Né? Então, realmente, precisa... Pode falar. Uma coisa que é importante, que eu fico vendo as pessoas trabalhando no computador, e eu faço um link muito, muito direto com algumas pessoas que chegam lá no consultório com algum problema vocal.
São aquelas pessoas que chegam, no final do dia eu tô com dor aqui, eu tô com um cansaço absurdo, eu fico extremamente cansado no final do dia e termino o dia rouco. E aí você vê que tem muitas pessoas que estão trabalhando em casa hoje, em home office, que chegam no final do dia, o que que eles reclamam? Eu tô com dor aqui, eu tô com um cansaço absurdo. E aí você fala assim, por que que isso acontece? Né? Eu sempre pergunto, por que que isso acontece? Né? Quando a gente pensa na parte do home office, é por causa de postura inadequada, postura estática, ficar muito tempo na mesma postura, o mobiliário inadequado, enfim, você gera uma tensão muito grande nessa região e aí, como consequência, você sente dor. O cantor que chega, a pessoa que chega com alguma queixa de rouquidão e com esse tipo de cansaço, também relata uma tensão exagerada, principalmente desses músculos da cervical. E quando você falou, e quando a gente fala da musculatura extrínseca da prega vocal, o que que é essa musculatura? É a musculatura que tem uma ação direta na laringe, ou indireta, né, porque vem através do ocioide, essa coisa toda, e que também tem uma relação, por exemplo, com o maxilar, com a cervical. Então, está intimamente relacionado. Ou seja, a pessoa que está com a cabeça muito para frente, essa pessoa ela tende a manter esses músculos que levantam a laringe mais esticados e, como consequência, eu vou sobrecarregar esse movimento da laringe. E, como consequência, eu vou também sobrecarregar a minha musculatura posterior, que também vai estar estirada, mas eu perco a minha força de colocar essa cabeça posterior novamente. Né? Então, existe uma relação muito íntima dos músculos da laringe com as estruturas externas, entre aspas, que é principalmente a cervical e também a região dos ombros, né? Mas principalmente cervical e maxilar. Né? Então, a gente tem que fazer essa relação. É tão a nossa... É tão a nossa rotina, né, Lili? Assim, isso é tão sério que você está falando. Muito. Quantas vezes a gente vê questões posturais influenciando diretamente a voz e quantas vezes nós vemos que mudanças nas questões posturais geram melhoria, às vezes até de lesões na prega vocal. Isso é muito comum de ver. Às vezes a gente trabalha muito junto e às vezes eu chamo a Lili para ir na minha sala e ela me chama para ir na sala dela e tal. Quantas vezes a pessoa cantando, a gente vê ela fazendo várias compensações por várias fraquezas e aí a gente pede para ela poder cantar, a Lili muda a postura, a gente fala, não, aqui não tá bom, isso precisa ser reorganizado e ela consegue atingir notas que ela não conseguia antes e etc. Então, às vezes só com um ajustezinho postural já resolve. Já faz toda a diferença. Então, não é bobagem quando a gente fala para um professor, para o cantor, né? Olha, você está cantando e está segurando só com esse microfone, está virando a cabeça para esse lado. Ou você está fazendo muito isso. Ele vai ter dificuldade, às vezes, de atingir notas agudas. Só pela colocação da cabeça no lugar certo, ele vai conseguir atingir uma extensão um pouco maior, né? Uhum. E a gente ainda tem que fazer um link com outras estruturas do corpo que não estão tão intimamente ligadas com a estrutura vocal, o trato vocal propriamente dito, mas que tem uma relação muito direta com ele, né? Por exemplo, igual você citou aí, a musculatura respiratória, né? Que tem estudos já comprovando que quando eu aumento essa tensão na região cervical como um todo, isso aí a gente pensa em esternocleidomastoide, ou vários músculos da região cervical, ele também afeta, por exemplo, o escaleno, que é um músculo acessório da respiração, e você acaba usando aquela respiração muito aqui em cima, né? Que a gente chama de respiração apical. E quando um cantor, por exemplo, que é uma pessoa que utiliza essa musculatura em alta performance, se esse cantor ele não tem a musculatura, por exemplo, de costelas, né, intercostais e diafragma funcionando legal, ele vai prejudicar o uso da voz dele, né? Então a gente tem que ver isso também. Às vezes a gente vai observar e a alteração dele está na mecânica do diafragma e não
a relação lá em cima. Lá em cima ele já está compensando a alteração que está lá embaixo. E a gente consegue ver isso numa avaliação. Por isso que às vezes a gente fala assim, olha, o atendimento online funciona, mas o presencial tem uma avaliação que a gente consegue ver do dedão do pé. Né? Ela não está separada disso. Na verdade, a voz, as questões psíquicas, né? E a postura são coisas que caminham muito juntas. Ontem eu estava falando numa live, até citei um artigo que eu estava lendo sobre, até tem que passar esse artigo, Lili, que eu estava lendo comportamento. Sobre, que as questões psíquicas, elas influenciam muito na postura da pessoa, né? Mas Exatamente. também postura influencia no comportamento psíquico, né? Então, quando você é uma pessoa muito deprimida, etc., normalmente você tende a ter essa postura mais aqui para frente. Mas se você, nessa situação, você muda a sua postura, você já muda a sua atitude. E a voz, ela caminha junto com isso. Né? Caminha junto. Que eu estou pesquisando muito são as formas de cantar e os tipos de posturas que a gente tem, né? Existem algumas... E até mesmo o que você quer passar com aquela postura, né? Formas de comunicação, o que você quer passar, não necessariamente com o cantor, mas se você vai dar uma palestra, vai dar uma aula, o que você quer passar com aquela postura? Faz parte da comunicação, o corpo. Né? E às vezes você fala assim, nossa, eu tô tão inseguro para poder falar naquela palestra, aí você tem aquela postura mais retraída, e aí a gente trabalha a postura, você fala assim, olha, eu tô mais segura da minha palestra. Mas isso assim, acontece. Puxando a sardinha para o meu lado, né, para o nosso lado, que acaba que são coisas que se integram. Não tem jeito, Não tem jeito. Os tipos de canto, as formas da pessoa cantar, elas querem expressar, são, na verdade, um número enorme de expressões vocais. Então, quando eu pego, por exemplo, os cantores de rock, eles têm uma postura, é muito comum os cantores de rock terem uma postura mais de travar, fazer aquela retroversão, né, pélvica. Então, o que é retroversão? Fazer modelo aqui agora, hein, gente? Ó, modelinho, eles fazem isso. Né? Exatamente. E às vezes tem uma postura mais de enfrentamento, né? E tal. Mas o que o rock quer mostrar, na verdade? Qual que é a expressão mais importante do rock? Né? O rock tem uma agressividade, tem essa postura de enfrentamento mesmo. Então, cada tipo de canto, por exemplo, o sertanejo tem a sofrência, né? Então, aquela coisa... Ele até faz assim, ó. Ele tá tipo, assim. Deixa eu que... exatamente. Então, cada tipo de canto, né, tem uma postura e tem um recrutamento de grupos musculares diferentes que fazem com que a pessoa consiga, com isso, ter um timbre vocal diferente. A gente não pode desconectar. Então, o contrário é verdadeiro. Quando a pessoa tem a dificuldade de entrar nesses timbres, né, nessas colocações de voz que expressam algo que eu quero, se eu acesso o corpo, eu também consigo chegar nesse lugar. E é a mesma coisa no palestrante, né? Se o palestrante quer se mostrar menos infantil, mais firme, ele tem que acessar essa musculatura posterior para que ele consiga ter uma postura diferente e passar essa imagem. Então, corpo, voz, né, e a parte psíquica, elas são muito relacionadas. Muito, muito. Quantas vezes a gente já não presenciou pessoas com alterações vocais significativas e que às vezes a gente não encontra nada físico na pessoa. Aí você manda para fazer uma terapia, vai fazer algum tipo de... qualquer terapia mais voltado para o emocional, para o autocuidado, até a inteligência emocional, tudo, a pessoa melhora. Né? Então a gente precisa ter esse feeling do que aquela pessoa está precisando. Tá. Né? Agora, Lili, o que você poderia falar para as pessoas, assim,
em relação aos profissionais da voz, né? Porque eu tenho um público aqui grande de profissionais da voz, tanto cantores como palestrantes e tudo. Com relação à postura, como que eles podem fazer para melhorar isso, melhorar essa fluidez na postura? Porque eu acho que aquilo que a gente falou, a postura só estava estática no início da live, e tudo que a gente precisa é dessa postura dinâmica. A gente precisa manter uma postura boa, adaptada, de uma forma dinâmica, né? Então, não é uma postura dura. O que que eles podem fazer? O que que você aconselharia, né? Já que você tem tanto tempo de experiência em relação à questão dos profissionais da voz, que você trabalha comigo há tanto tempo, o que que você aconselharia Uhum. eles a fazerem? Porque eu sinto as pessoas, nossa, eu preciso trabalhar o corpo. Eu preciso, então, ir para uma musculação, né? Orienta essas pessoas. O que que elas podem fazer para elas ganharem isso? Pensando que nós, como profissionais da voz, a gente precisa, às vezes, a gente está com o microfone na mão, seja cantando, seja falando, a gente está com o microfone Palestrando, qualquer coisa. Uhum. e a gente está com a palavra. Então, a gente está ali naquela posição de enfrentamento. Não, não seria de enfrentamento, mas de colocar a sua opinião. Não dá para ser uma postura muito... Você está ali Uhum. realmente falando. O que que você orientaria? Sugere e tal. Bom, gente, eu acho que são. Na verdade, eu acho que o equilíbrio é sempre muito bom. Eu penso em fatores emocionais, eu penso em fatores vocais, eu penso em fatores estruturais, musculares, fisiológicos também. Por que que eu estou falando isso? Eu vejo que muitas pessoas, elas precisam, primeiro, o autoconhecimento para ver o que que você está precisando trabalhar um pouco mais, se você precisa de muita confiança, se você precisa também, olha, eu preciso trabalhar o meu corpo porque eu tô fraca, eu não tô tendo sustentação. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma aula de canto, se perceber na aula de canto que tem pouca sustentação, talvez seja um trabalho muscular, mas essa sustentação é só muscular? A gente precisa desse equilíbrio de saber trabalhar o seu corpo pensando na parte muscular, trabalhar a sua cabeça para o seu emocional não atrapalhar a sua parte física, né? E ainda trabalhar também essa parte emocional no sentido de meio que o empoderamento para você saber aonde você coloca a sua voz, aonde você usa a sua voz e a forma que você usa a sua voz. Né? Quando eu falo a forma que você usa, é se você está exagerando, se você está usando na hora certa, da forma certa, e cuidando do corpo como um todo. Então, quando a gente fala aquela velha coisa de, gente, tem que malhar mesmo, tem que trabalhar o corpo, botar a musculatura o mais simétrica possível. Não quer dizer que todos os músculos têm que ser totalmente simétricos, tá, gente? Não é... Nem figura de livro é simétrica. Mas a gente tem que tentar atingir um equilíbrio que você não sobrecarregue mais uma coisa do que a outra. Então, é a questão do equilíbrio como um todo. Então, fazer atividade física, sim. Cuidar das emoções, cuidar da alimentação, cuidar da cabeça como um todo. Ter um horário de lazer, um horário para cuidar de você. Gente, é muito bom se chegar em casa e falar assim: ah, hoje eu vou passar um creme no rosto, vou cuidar do cabelo. Ai, amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer um monte de alongamento, vou meditar, vou fazer yoga, vou fazer pilates, vou cuidar do corpo como um todo. Então, gente, nada mais do que equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, pensando principalmente no físico também. Principalmente as pessoas que têm uma alta demanda vocal. Né? Você tem que pensar que se o seu corpo está usando muita energia, ele tem que estar funcionando. Ontem eu estava lendo um artigo falando sobre o quanto a sua voz fadiga por causa de movimentos do seu corpo. Então, por exemplo, um palestrante que dá palestra paradinho lá, sentadinho, ele, de alguma forma, ele está movimentando o braço, ele está movimentando a cabeça, ele está sentado na cadeira, mas ele está movimentando, e isso também aumenta a fadiga vocal. Por mais que ele esteja aparentemente estático. Então, você tem que cuidar desse condicionamento também. Um condicionamento cardiorrespiratório, né? A gente precisa ter. Exatamente. Isso é algo que hoje a gente o tempo todo trabalha, porque a gente trabalha muito com condicionamento vocal,
né? Para poder trabalhar durante um tempo maior, falar e cantar durante um tempo maior. E esse assunto do condicionamento cardiorrespiratório, ele não está dissociado do condicionamento Respiratório e físico geral. Cardiorrespiratório. A gente percebe que os cantores e os palestrantes que são condicionados nesse sentido, fisicamente, eles ficam muito menos cansados no final das palestras e dos shows do que aqueles que não ficam. Mas, Lili, exatamente, te cortando, mas sem cortar, me fala também desse tempo que você trabalha com cantores e com profissionais da voz, qual que você acha que são os problemas mais recorrentes nesse público? Vou falar basicamente da parte física, tá? Eu acho que consciência corporal... A Thaís, ela perguntou aqui pra gente, eu já vou até falando dessas perguntas, que ela trabalhou com os problemas psicofísicos dos cantores e a projeção do pescoço foi um dos problemas recorrentes, né? E ela sugeriu na tese dela práticas músico-corporais que envolvam a consciência corporal associada ao canto para a correção desses problemas com a tensão cervical. Muito legal essa tese, eu gostaria de ver depois. Eu gostaria de saber como você trabalha com esses casos, se você segrega o físico da produção sonora ou quais as estratégias você utiliza para esses problemas posturais. Bom, vamos por partes. Primeiro que a gente precisa ver qual é a função que a pessoa está demandando. Ou seja, é um profissional da voz, ou seja, eu quero melhorar essa voz. Se eu quero melhorar essa voz, a conduta é uma. Agora, se eu quero exclusivamente melhorar a postura, a conduta é outra. Por quê? Tem muitos casos que acontecem lá no consultório, por exemplo, de pessoas que a gente trabalha aquela postura, mas ela não sabe para que ela vai usar aquela postura. Então, vou falar mais como exemplo. Se eu coloco a cabeça muito para frente, só que primeiro a pessoa não tem consciência que a cabeça dela está para frente, que é uma coisa que acontece, que é aquela pergunta que você fez, uma das coisas que mais acontecem. Ela não tem noção que a cabeça dela está tão para frente. E essa cabeça para frente, já respondendo também a Thaís, eu vou fazer um link sempre do que você perguntou com o que a Thaís, porque dá para juntar os dois. Quando a minha cabeça está muito para frente, ocorre um encurtamento adaptativo da musculatura posterior. E como consequência, e junto com isso, eu também tenho um excesso de alongamento da musculatura anterior e, como consequência, também uma fraqueza dessa musculatura anterior. Tá? Isso tudo, quando a gente vai melhorar essa postura, eu tenho que levar isso em consideração. Ou seja, eu preciso ganhar um pouco mais de força, falando grosseiramente, tá, gente? Estou isolando essa parte, mas é óbvio que quando a gente vai trabalhar, a gente olha várias estruturas que estão ligadas. Mas, de uma forma bem simplista, é assim, eu vou fortalecer essa parte, mas ao mesmo tempo eu preciso alongar e fortalecer a parte posterior para eu posicionar melhor essa cabeça e ao mesmo tempo sustentar essa cabeça no lugar certo. Junto com isso, existe, por exemplo, a terapia vocal que vai mostrar para essa pessoa por que essa cabeça aqui ela consegue usar a voz melhor, com menos compensação, com menos sobrecarga do que com a cabeça aqui. Então, as coisas que a gente mais vê no consultório, coincidência ou não, são essas pessoas que têm uma projeção. Por isso que eu falei, não tem como não fazer o link. E ainda a maior dificuldade que eu vejo, isso de maneira bem geral mesmo, não só em cantor e profissionais da voz, consciência corporal. Tem gente que eu falo assim, levanta o ombro direito, a pessoa vira a cabeça, levanta a perna, abre a boca, faz qualquer coisa, mas não levanta. O bendito, esse aí é o esquerdo que tá aparecendo, né? Não levanta o ombro que eu quero. Ou não abre o ombro, não consegue abrir, não consegue fazer esse link. Então, são as maiores dificuldades. É a gente ativar essa musculatura posterior, além de sustentar essa cabeça lá no lugar, que na verdade é uma dificuldade nossa. E essa questão da consciência corporal, da pessoa conseguir reproduzir isso.
E é uma dificuldade não só dos profissionais da voz. A gente estava até conversando, Geral. que a gente sente que isso tem piorado muito até pela questão do celular. As pessoas ficam nessa posição no Do celular, home office. né? No home office, mas antes até do home office, a gente já estava sofrendo isso. Tem alguns exercícios de canto que a gente faz, alguns exercícios para fortalecimento e firmeza da voz, que a gente precisa firmar a laringe. E a gente percebe, né? A gente tinha até conversado isso outro dia, como que essa musculatura está cada vez mais fraca. Por quê? Porque as pessoas, elas tensionam, elas fazem isso, mas elas não têm um grau de contração bom da musculatura. Tensão é diferente de contração, né? E elas tensionam ou mantêm alongadas e tudo, mas elas não conseguem contrair para exercer a função necessária para aquela musculatura, né, Lila? A gente estava falando do celular. E é o que eu falei. Quando a gente vai trabalhar exclusivamente a postura, até para falar assim, olha, eu quero melhorar a postura por estética. Eu tenho um objetivo para melhorar essa postura, que é a questão estética. Então, quantas vezes eu vou para frente do espelho com um paciente e faço aquela postura incomodar esse paciente? Porque aí, quando começa a incomodar, ele começa a ver um propósito para fazer aquele exercício, para poder colocar a cabeça naquele lugar. Então, às vezes a pessoa tem a cabeça assim, mas ela não entende para que ela tem que cantar, por exemplo, com a cabeça aqui. Qual o esforço que ela vai ter de tirar a cabeça daqui e vir para cá? Nenhum. Para ela aqui tá muito mais confortável, me deixa aqui. É importante, né, a gente colocar isso na nossa vida. Eu acho, assim, porque quando a gente toma consciência das coisas, o corpo da gente ajuda a gente a mudar. Acho que é o primeiro passo mesmo, né? E quando a gente consegue colocar, deixa de ser uma coisa teórica, e a gente consegue trazer para a nossa vida prática, né? Faz toda a diferença. Então, uma coisa que eu faço muito, assim, por exemplo, no caso de um show, uma coisa que eu faço muito, eu falo assim, que eu pego algumas músicas do show, no início do show, no meio do show, no final do show, que são músicas âncora. Que eu treino essas músicas à exaustão. Não só a questão vocal, como a postura que eu quero que a pessoa tenha, como a respiração, o apoio, tudo que eu quero que a pessoa tenha. Por quê? A minha intenção é que, fazendo dessa forma numa música, ele contamine as outras músicas, né? Contamine de uma forma positiva. Então, na hora que a pessoa vai pegar a música lá do meio, né? Que ela já tá voltando ao estado dela, ela volta e essa música... Porque a gente precisa, nessa mudança de comportamento da gente, a gente precisa inserir determinadas coisas, porque senão fica tão teórico e tão distante da gente que a gente não consegue, a gente deixa para depois. Nossa, tem que realmente fazer lá fortalecimento. Com quem que eu vou fazer, gente? Que falou para eu fazer com ele, que sumiu agora? Uma pessoa falou assim, faz o fortalecimento. Eu faço! Claro que eu faço! Né? Mas a gente deixa para amanhã, porque ler esse artigo é muito mais interessante do que ficar fazendo fortalecimento muscular e assim por diante. Então, quando a gente consegue colocar isso no dia a dia, eu tô agora assim, eu tô atendendo o paciente, eu já tô fazendo exercício de braço, agachamento no meio da sessão, para colocar, isso faz diferença. Quando a gente, né, imagina, se eu conseguir me manter numa postura boa durante todo o dia, né, já vai fazer muita diferença na minha vida. E eu acho, já, a questão da gente criar hábitos, né? Criar hábito, igual eu falei, a questão de colocar o despertador de hora em hora. Faz igual a telecena, gente. A telecena não passa no Silvio Santos lá de hora em hora? Bota o despertador de hora em hora para você levantar, tomar uma água, dar uma espreguiçada, dar uma esticada no corpo. E aí depois você volta para o trabalho, não tem problema nenhum. Se você acostumar toda hora, levantar um pouquinho, isso vai melhorar. Você não vai ter varize, porque melhora a parte circulatória. Você vai ter menos dor no corpo, porque você está colocando o corpo para movimentar. E o nosso corpo foi feito para movimentar, não foi feito para ficar parado. Melhora a mobilidade. E, gente, sem dúvida nenhuma, a sua produção é muito maior. Né? Você falou que tinha uma outra pergunta aí? Tem outras perguntas aqui.
Fenda médio posterior atrapalha os agudos ou deixa a voz pesada? Então, uma ótima pergunta. A fenda médio posterior, sempre que uma pessoa tem fenda médio posterior, que é uma fenda, né, que acontece mais na parte médio posterior e no grau 1 é mais comum em mulheres do que em homens. Isso acontece quando a fenda médio posterior grau 2, quando ela é um pouco maior, é mais comum em pessoas que têm, às vezes, uma tensão dessa musculatura extrínseca mesmo. Sempre que uma pessoa tem fenda médio posterior, eu olho essa questão postural. Se ela está protuindo a cabeça, se ela tem essa firmeza aqui, que às vezes a causa da fenda médio posterior é essa falta de fortalecimento dessa região. É óbvio que também eu preciso de um fechamento adequado da laringe, né? Mas eu não posso desassociar isso, uma coisa da outra. Não tem como fazer isso, né? Teve uma pessoa aqui que perguntou aí, se ela atrapalha nos agudos ou deixa a voz pesada. Não só atrapalha nos agudos, como você pode também gerar uma lesão na prega vocal. Imagina só, sua prega vocal ela tem que fechar aqui, tá? E de repente ela tem uma fenda médio posterior. Ela abre a parte de trás e ela começa a fechar só na parte da frente. É como se toda a energia que você tem de fechamento da prega vocal, que deveria ser distribuída em toda a prega vocal, ela fica concentrada na parte da frente. Então, o risco de você aqui na parte da frente criar um calo, né, criar um edema, uma lesão, é muito grande. É como se você, de repente, começasse a andar com a ponta do pé. O risco de você ter uma lesão, né, de ter um calo na ponta do pé é muito grande. Então, realmente faz diferença. E a gente sempre olha essa questão postural, tá? Fortalecimento da laringe também, essa pergunta aqui. Eu sempre cuido dessa história toda, né? Como é que faz o fortalecimento da laringe? Ser bem específico. Eu estou lançando agora um programa de fortalecimento da laringe, acho que vocês vão gostar. Mas não tem como fazer esse fortalecimento sem que a gente olhe as outras partes. E esse fortalecimento ele é feito com exercícios específicos para cada pessoa. Não dá para vamos fazer um exercício ou outro exercício, mas basicamente o que a gente quer é ter uma prega vocal saudável, né? Pensa que é como se fosse um músculo. A gente imagina funcional, né? A gente imagina a voz de um jeito muito como se for a voz é uma coisa que, né, que encanta a gente tanto que a gente acha que não, a prega vocal é um músculo como outro qualquer, tem uma parte que é mucosa, essa que é a grande diferenciação, porque às vezes a gente não tem a parte da musculatura. Às vezes a gente não consegue atingir a musculatura da forma como a gente quer atingir, né? Fazer os exercícios com a força que a gente quer fazer, exatamente para não machucar a mucosa, porque nós temos uma parte que é mucosa, né? Mas a prega e uma outra coisa que a gente vê muito já é exatamente isso aí que você falou. Por exemplo, as pessoas que têm fenda na prega vocal, às vezes ela tem um esforço tão grande para querer fechar essa fenda que ela pede ajuda para todos os músculos possíveis do corpo. Exatamente. Né? Então, e muitas vezes ela começa a lesionar outro lugar porque ela já... E aí era aquele paciente que chega lá pra gente, a gente fala assim, onde começou isso, pelo amor de Deus? Porque ele já está tão compensado e chega lá com muitas dores, às vezes chega com trigger em masseter, chega com o trapézio igual uma pedra, rouco, sem conseguir falar nada direito, e aí a gente olha e fala assim, pelo amor de Deus, onde começou tudo isso? Aí a gente começa a desamarrar tudo pra gente poder ver onde que começou. É uma bola de neve, na verdade. Teve uma pergunta aí, será que postura tem a ver com a gagueira? Né? A gagueira, ela pode estar relacionada... A gagueira é uma construção, a gente vai construindo a gagueira ao longo da vida da gente, né? A criança, quando ela tem 3 anos, ela gagueja, né? Existem vários tipos de gagueira, mas de uma forma geral, assim, a criança, quando ela tem 3 anos, ela gagueja e é uma gagueira fisiológica até. Por quê? Porque ela não tem a parte cerebral tão bem organizada e com a musculatura tão forte, com tanta destreza para acompanhar a parte neurológica. Então, ela tem o pensamento e a musculatura às vezes nem acompanha. Então, é normal, tem toda a questão
dela tá aprendendo a segurar os esfínteres, enfim, aos 3 anos de idade. Só que muitas vezes ela começa a entender que ela é gaga, porque ela começa a gaguejar, as pessoas começam a perceber, e por várias outras questões, podem ser, vão desde a parte neurológica até a parte psicológica, ela começa a gaguejar mais e ela começa a construir essa gagueira. Então ela começa a perceber o seguinte: nossa, toda hora que eu falo a palavra carro, eu gaguejo. Então, eu não vou falar mais carro, eu vou falar Automóvel. automóvel. Aí ela começa a perceber que não é carro mais, nem são todas as palavras que começam com a letra C. E aí ela começa a substituir, ela começa a tensionar. Então, tanto mentalmente como corporalmente, ela vai construindo, né, uma gagueira. Vai somando, né? Vai somando coisas. A postura. Então, quando a gente olha, a pessoa está realmente muito tensa e isso dificulta a produção normal da voz dela. Então, posso responder que sim, a postura tem tudo a ver com a gagueira, mas é uma construção, né? E para a voz, de uma forma geral, tá? Uhum. Vamos falar das outras perguntas. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tem tanta pergunta. Que bom, né, que tem tanta pergunta assim. Já teve uma pergunta da Andressa Sena Silva. Ela falando que tá vendo muitas lives hoje, né, por causa da quarentena, de cantores cantando sentado. Isso afeta a voz e a postura? Ai, por você. Vai que eu... então Tá vamos bom. lá. Vamos fazendo juntas aí, porque tem muitas coisas envolvidas. Juntas, né? Uhum. Gente, quando a pessoa saiu da posição de pé e vai para a posição sentada, você muda várias mecânicas do organismo. Primeiro, vamos pensar na parte respiratória. Eu acho que a primeira coisa que a gente presta atenção, fala, nó, que diferença. Né? A gente mesmo, às vezes a gente tá... Vamos pensar, vamos levar isso aí para vamos num rodízio. Você come até não aguentar mais. Na hora que você senta na cadeira, fica até difícil de respirar. Uhum. Isso porque é mais difícil do diafragma fazer esse movimento, né? Então, você imagina para cantar que você precisa de um movimento amplo do diafragma. Então, a mecânica respiratória altera. Uma outra coisa que altera quando a pessoa senta também é a questão do tônus muscular, né? Essa sustentação, o apoio durante o canto, a postura do corpo, né? Que muitas pessoas, na hora que sentam na cadeira, automaticamente elas fazem assim, né? E isso altera. Quando a gente faz a cabeça vai para frente, muda completamente, se aumenta um pouco a sua cifose, e isso também altera a musculatura da região que chega lá na laringe. Né? Então, pensando na forma de cantar sentado, você simplesmente altera a mecânica. O que acontece muitas vezes com esses cantores que trabalham em alta performance é que eles já têm essa musculatura um pouco mais desenvolvida. Né? Então, ele já consegue manter um certo padrão. Pelo menos espera-se. Ele consegue manter mais ou menos um padrão bom, tanto sentado quanto em pé, mas altera as mecânicas, sim. Uhum. Certo, já? Certo. Além disso, a gente tem que pensar nos ajustes vocais. Quando eu falo de ajustes vocais, né, que é a maneira como eu fecho a minha prega vocal, como é que todas essas estruturas, elas se organizam para poder a gente cantar, quando eu sento, né, a minha postura muda e eu também mudo os meus pontos de apoio para poder fazer esses ajustes vocais. Então, o jeito que eu firmo a cabeça, o jeito que eu firmo as costas, a questão das costas, a musculatura das costas, ela é extremamente importante para o canto. Então, na maneira como eu sinto, às vezes eu não consigo recrutar tão bem as musculaturas das costas. E isso influencia na voz também. Além disso, a Lili falou da questão respiratória, que muda, e muda a pressurização de ar. Né? Canto, por quanto mais eu estudo canto, mais eu percebo que essa pressurização, esse controle, para mim, canto tem duas coisas que são fundamentais. O controle dessa pressurização de ar e o controle dos músculos laríngeos e
acima, né? Mas o controle desses músculos de uma forma dissociada. Como assim? Eu tenho que conseguir mandar uma quantidade de ar tal sem modificar esse ajuste laríngeo que eu faço. Então, eu tenho que conseguir fazer isso. Tem gente que não consegue. Tem gente que só consegue fazer um determinado ajuste laríngeo se manda muito ar. Por isso que ela acaba se machucando, porque acaba mexendo e mudando lá a mucosa, machucando a mucosa e etc. Então, quando eu canto, é um ajuste muito fino entre a laringe e o fluxo de ar. Então, imagina, se eu estou cada hora de uma forma, sentada ou mal sentada e tal, eu não consigo fazer essa pressurização, que é tudo que eu preciso. Por exemplo, existem alguns drives da voz que são feitos por um determinado tipo de pressurização de ar. E se eu não estou bem sentada, se eu não estou bem apoiada, eu não consigo fazer essa pressurização. Então, é um ajuste fino, você precisa treinar para isso. A gente tem visto muitas lives com as pessoas realmente... Começam sentadas e normalmente vão para de pé. Exatamente. Por que será isso? Exatamente. Bom, uma das coisas é essa questão que você falou da musculatura posterior. A pessoa começa tentando cantar aqui, só que a musculatura dela não está treinada para aquilo. Então ela levanta que ali está tudo certo, está em casa. E tentando responder até uma outra pergunta de uma pessoa que falou da voz infantilizada, que eu não estou lembrando mais, e eu estou falando rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando. Nossa, passou rápido. A voz infantilizada, ela também tem a ver com essa musculatura posterior, porque tem a ver, às vezes, claro, tem várias coisas que podem gerar a voz infantilizada, inclusive a questão psicológica, obviamente. Tem um porquê dela ter a voz infantilizada, às vezes vale a pena para a pessoa ter a voz infantilizada, né? Mas também esse recrutamento, quando a gente precisa se empoderar da voz, eu preciso recrutar outras musculaturas, especialmente as musculaturas posteriores. Então, a postura também tem a ver.